Graça e paz abençoados, glória a Deus pela vida de vocês. Hoje vamos a um apostolado abençoado. Olha, maravilhoso, 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 maravilhoso. Maravilhosa graça abençoada é essa. Então, hoje nós vamos falar sobre jejum, não é? Então, lá na primeira ministração, nós em Isaías 58, nós falamos sobre o jejum que agrada a Deus, não é, abençoado? O jejum que agrada a Deus, abençoado, não é esse que se faz hoje nas igrejas. Corre lá e você verá lá o jejum que agrada a Deus. Isaías 58 está lá, não é? Então o jejum que agrada a Deus não é esse hoje que tem nas igrejas, abençoado. Então eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo para que você receba a graça e o apostolado, pelo amor do seu nome, receba a graça e o apostolado abençoado. Esta é a minha oração, que você receba a graça e que você receba esse apostolado, que você tenha um perfeito entendimento da graça de Deus feita em Cristo Jesus e que você viva o novo pacto, que você viva essa nova aliança. Esta é a minha oração. Senhor, obrigado por tudo e por todas as coisas. Hoje eu te dou ação de graças, ministrando, trabalhando, falando com o Senhor, louvando, falando o teu evangelho. Esta é minha ação de graças. Eu ter uma atitude, Senhor, de falar do seu evangelho. Que esse evangelho corra a terra e que teus filhos recebam a graça e o apostolado. Eu posso ministrar, eu posso falar, eu posso ler, eu posso evangelizar, mas só o Senhor é Deus poderoso para fazer aquilo que pedimos e pensamos. Eu não posso realizar, Senhor, aquilo que o Senhor pode realizar. Eu não posso, eu reconheço que eu não posso, mas o Senhor é Deus poderoso para fazer. Eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor dê o perfeito entendimento da Sua graça para os meus irmãos que vão entrar nesse apostolado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, amém? Todos digam aí, amém. Abençoado, a gente tem que recorrer ao Senhor, não é? Que Ele nos ajude nessa ministração, abençoado, porque, olha, não é fácil entender as cartas do apóstolo Paulo, viu? Mas, pela graça de Deus, não é, abençoado? Pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito que está em nós, Ele nos ensina. E Ele sempre nos ensinará toda a sua palavra, né? Assim está escrito em João 14, 26. O Espírito Santo de Deus vos ensinará toda a verdade, abençoado. Então, eu rogo ao Pai, eu rogo ao Espírito Santo que está em mim, para que nós tenhamos o pleno entendimento da graça de Deus, feita em Cristo Jesus. Esta é a minha oração ao meu Pai, ao meu querido Deus, ao meu querido Consolador, ao meu querido Jesus, ao meu Senhor. Esta é a minha oração, abençoada. Que vocês recebam a graça de Deus, assim como eu recebi a graça de Deus. Esta é a minha oração, abençoada. A graça de Deus, a última revelação da terra. A graça de Deus, a última revelação da terra, abençoado. Vamos lá, algumas coisas aqui nas cartas do apóstolo Paulo, abençoado, sobre jejum, não é? Tem muitos textos, eu penso que eu vou precisar voltar, abençoado. Penso que eu vou precisar voltar, mas eis-me aqui, não é? Para ministrar a graça e o apostolado. Então, abençoados, vamos a um texto. 2 Coríntios 6, versículo 5. Um dia eu estava lendo esse texto, vamos lá, bem devagar, sem pressa, não é, abençoados? Que até eu mesmo, como evangelista, para evangelizar isso aqui, não é? Por isso Deus colocou nas igrejas a um apóstolo, a outros mestres, a outros evangelistas, a outros pastores, não é? A outros profetas. Então, abençoados, no Ministério Graça Apostolada estamos tendo um estudo sobre as cartas de Coríntios. Ficará mais claro para vocês, com um mestre, com um apóstolo, não é? Com um profeta, não é? Profeta e apóstolo traz a revelação, traz a interpretação, não é? Da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém, abençoados? Como eu já disse aqui, meu nome é Maria, eu sou evangelista, tenho uma unção de evangelista, não é? Mas como eu gosto muito da graça de Deus, eu amo muito ministrar, eu amo muito falar, então eu trouxe aqui algumas coisas sobre jejum que Paulo citou em suas cartas. Amém, abençoado? Então, segundo Coríntios, tá dado o recado, Ministério Graça Apostolada, tá bom, abençoados? Entra lá que as cartas de Coríntios
estão sendo ministradas para a igreja da terra, tá bom, pessoal? Todas quarta-feira temos estudo, não é? Começa às 19h30, tá bom? 2 Coríntios 6:5, 2 Coríntios 6, versículo 5. Vamos ler o 4 também, para não ficar muito fora, tá bom? 2 Coríntios 5, versículo 4. 2 Coríntios 6, abençoado, desculpa. 2 Coríntios 6, versículo 4 e 5, eu vou ler, tá bom? Antes, Paulo falando, antes como ministro de Deus, recomendo-nos, antes como ministros de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Então, aqui ele fala, Paulo passava muita dificuldade para pregar o evangelho. Não é como hoje, não, que nós saímos aí pela rua, entregamos folhetos, não é? Eu mesmo sou evangelista da graça, temos um folheto, não é? E a gente faz a evangelização da graça na rua, não é? Faz evangelização aqui no canal, Graça sobre Graça Macedo, YouTube, Facebook. Então, antigamente não tinha nada disso não, abençoado. Antigamente era, né, naquele tempo lá, não tinha nada dessas coisas para poder evangelizar. Então, os ministros de Cristo passavam muita dificuldade. Sofreram fome, sofreram nudez, tiveram açoites. Paulo vai falar sobre isso, abençoado. Então, não era fácil. As dificuldades de Paulo, não é? Olha lá, o versículo 4, 2 Coríntios 6, versículo 4. Antes, como ministro de Deus, recomendamo-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Versículo 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Então, é preciso, abençoado, entender e compreender isso daqui, não é? Não podemos fazer de um versículo, não é? Ministração para a igreja de Cristo, certo, abençoados? Então, é preciso fazer uma análise desse texto, não é? Aqui entra uma exegese, ou seja, um estudo mais minucioso do texto e contexto e assunto, e hermenêutica, interpretação. Quem traz interpretação e revelação do apostolado é apóstolo, abençoado, não é? É apóstolo, é profeta. Eu tenho uma unção que é evangelista, amém, abençoado? Mas quem traz interpretação e revelação é profeta, é apóstolo, amém, abençoado? Então, por isso que eu disse para vocês, entra no Ministério Graça Apostolado, estamos tendo estudo na quarta-feira, tá bom? Então, abençoados, hermenêutica, interpretação, isto é, quando Paulo fala a palavra jejum, ele não está se referindo ao jejum sacrificial da lei. O que era obra no intuito de oferecer algo para receber algo. O que era obra no intuito de oferecer algo para receber algo, mas se referindo literalmente a passar fome, ficar sem comer, o que não tem nada a ver com o jejum da lei. E nós vamos ver o jejum da lei, hein? Em Marcos, livro de Marcos. Nós vamos ministrar sobre isso. Mas eu comecei por aqui, que eu quero começar sobre... eu quero começar aqui nas cartas do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios 4, 11. Vamos lá, abençoados, em 1 Coríntios 4, verso 11. 1 Coríntios 4, verso 11. Vou aqui com... 1 Coríntios 4. 1 Coríntios 4, versículo 11. 1 Coríntios 4, versículo 11. Então, Paulo passava muitas aflições, Paulo passava em vigílias, né, pessoal? Porque Paulo ficava aqui, ficava ali. Paulo, ele fazia muitas viagens, não?
de um lugar para o outro, em navio, né? Paulo escrevia suas cartas em prisões, abençoado. Sobre açoites, os ministros de Cristo, açoites abençoados, nudez, fome, era assim, abençoado. Então, nós passamos aqui hoje, nada. 1 Coríntios 4, versículo 11, até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez, recebemos bofetadas e não temos residência certa. Olha lá, por conta de que, né, ao evangelizar nas dificuldades, olha lá, ó, até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez, recebemos bofetadas e não temos residência certa. Então, para pregar o evangelho, muitas das vezes ficavam com fome, sede e nudez, acabavam jejuando, né, né? Então, não tem nada a ver isso daqui com jejum sacrificial. Eu vou fazer para ter. Que o jejum da lei era assim, né? Então, aqui não tem nada a ver, abençoado, com jejum sacrificial da lei. E temos coisas grandiosas aqui, hein, abençoado? Não perca o próximo apostolado. Eu penso que vai ter aí o sacrifício da lei, onde o povo da lei está firmado, das igrejas que estão debaixo da lei. Porque nas igrejas em graça que, né, somos nós, não tem jejum, porque é obra da lei. Então, quando nós falamos igrejas da lei, é porque se ainda faz jejum. Então, não tem nada a ver esses jejum das cartas do apóstolo Paulo com esses jejum que se faz hoje, né, nas igrejas. Então, abençoados, corra lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Se não ficar bem claro, abençoado, depois vocês pegam a Bíblia de vocês, não é? Vocês têm uma mente de Cristo, eu declaro, olhos iluminados, eu declaro a vocês ler texto e contexto, né? Para que o Espírito Santo que está em você revele, né, a vocês o verdadeiro jejum, que é o de Isaías 58. Então, corra lá em 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Então, os ministros de Cristo, abençoado, passaram muitas dificuldades, foram açoitados, não é? Foram presos, né? Por conta de Cristo, por conta do Evangelho, né? 2 Coríntios 11. A partir do verso, deixa eu verificar aqui, abençoado. A partir do verso 20, nós vamos ler, tá bom? Vamos ver aqui o que o Espírito Santo fala conosco. 2 Coríntios, versículo 21, para a gente não ficar muito fora, não é? Os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Açoites, vigílias, frios, nudez. Nas viagens de Paulo, ele passou tudo isso, abençoado, por amor ao Evangelho. Então, como eu disse, hoje eu estou aqui com vocês, ó, no Graça sobre Graça Macedo, evangelizando vocês. Naquele tempo? Não, naquele tempo tinha isso não, abençoado. 2 Coríntios 11, versículo 20, abençoados. Com efeito, suportais até aquele que vos escraviza. Temos que suportar os mestres da lei escravizando os filhos de Deus. Mas Paulo mandou a gente suportar, então a gente tem que suportar. Vocês estão fazendo ainda jejum? Estão debaixo da lei? Paulo mandou a gente suportar, então a gente ministra, mas a graça quem revela é Deus. 2 Coríntios, então suportar nós suporta, agora concordar não, abençoado. Tá certo? 2 Coríntios 11, versículo 20. Com efeito suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo
ou vos fere no rosto, não é? Então, muitas das vezes, pessoas nos ferem no rosto com palavras, não é? Nos ofendendo, né? Enfim, tem muito disso aí, não é? Então, Paulo mandou a gente suportar aquele que vos escraviza. Então, tem que suportar aí os mestres da lei, né? Ministrando jejum para os filhos de Deus. Verso 21. Envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo também, eu tenho ousadia. Então, somos ministros de Cristo, imitamos ao apóstolo Paulo, então temos que ter ousadia para falar deste evangelho. 22. São hebreus? São hebreus? Paulo falando com a igreja de Coríntios. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Também eu. 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais falo como fora de mim, em trabalhos, Paulo falando, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, mais do que Pedro, mais do que Tiago, mais do que João. Vocês vão ver isso, abençoado. Muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Olha lá as viagens de Paulo. Por isso que Jesus, ele disse, né, abençoado, no mundo terei aflições. Por causa de Cristo, no mundo terei aflições. Mas eu venci. Então nós somos mais que vencedores neste evangelho, abençoado. Porque nunca foi diferente. Eles também, os ministros de Cristo. Só porque é apóstolo, não passou aflições? Não passou sede? Passaram. Em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. 3 vezes, olha aí, Paulo contando, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, ó. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Falsos irmãos tem na igreja. Falsos irmãos no meio da igreja. Em trabalhos e fadiga, olha o verso 27, abençoado. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, por causa de quê? Que Paulo estava jejuando, fazendo sacrifício parateral? Não, Paulo estava, olha lá, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Por causa de quê? Por causa do evangelho. Vou repetir esse verso 27, 2 Coríntios 11, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes. Em jejum porque ficou com fome, abençoado. Em trabalhos e fadiga,
em vigílias, sem dormir por causa do evangelho. Muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes, passando fome, literalmente passando fome. Em jejum muitas vezes, em frio e nudez. 28. Além das coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Olha, o cuidado de todas as igrejas, o apóstolo Paulo. O cuidado de todas as igrejas, abençoado apóstolo Paulo pregou para a igreja da terra. Apóstolo Paulo não prega sacrifício. Apóstolo Paulo não prega jejum. O sistema religioso está equivocado. O sistema religioso está equivocado quando aplica jejum nos filhos de Deus. É obra da lei e jejum não é para colocar nos filhos de Deus. Então, abençoados, o jejum do apóstolo Paulo foi porque ele passava frio e nudez, né? Ministrando, muitas das vezes, escrevendo suas cartas, preso em prisões, em cadeias, não é? E também em navio de um lugar para o outro. Então, essa era a vida do apóstolo Paulo. Quem não estiver pregando este evangelho outro, abençoado, diz a palavra do Senhor, seja anátema. Diz a palavra do Senhor. Que vocês corram o olho iluminado de vocês nessas leituras, que você venha aqui de novo neste canal e você ouça e você leia com olhos iluminados e com entendimento perfeito de Cristo. Porque nós temos a mente de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Então nós temos que ter um entendimento e sabedoria que vem dele, do Espírito Santo. Amém, abençoados? Então, o problema está em associar as palavras jejum e vigília a uma obra sacrificial, quando na verdade é apenas estar sem comer e sem dormir. Então Paulo ficou sem comer e sem dormir noites, com sede, com frio, por causa do evangelho. Paulo não aplica jejum nas igrejas. Paulo não aplica, pessoal. Então, vamos agora, abençoados, que Deus nos ajude, que eu possa terminar, não é? Então, abençoados, nós, né, lá em Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça. Nós não estamos debaixo da lei para fazer, abençoado, sacrifícios. Então, eu vou fazer para ter. Deus não é ruim, Deus é bom. Deus não precisa que você se sacrifique, você fique sem comer para que você tenha algo. Deus não quer sacrifício, pessoal. Nessa nova aliança, não. Então, você pode fazer aí até se você quiser emagrecer, não é? Mas para você ter algo, você não precisa. E nem é hoje para fazer, porque desagrada a Deus, obra da carne, não é? Então eu vou ficar sem comer para mim ter algo. Onde é que está a sua fé, abençoado? Deus deu uma medida de fé para nós. Onde é a sua fé? No seu jejum? Na sua campanha? Na sua corrente? Eu vou fazer para ter? Onde é que está a sua fé? Então o justo viverá da sua fé, não é? E agora a gente vai, abençoados, o justo viverá da sua fé. Vamos ver o que Marcos, abençoado. Lá em Marcos. Vamos para os livros históricos. Vamos para os livros históricos, que é onde as igrejas da lei estão firmadas. Marcos, livro histórico. Marcos, Lucas e João e Mateus, livros históricos onde esses homens não receberam a graça de Deus, eles contam histórias, são livros históricos, Velho Testamento, não é Novo Testamento aqui, pessoal.
Marcos, né? Da última vez eu falei Marcos 2. Olha o jejum da lei, abençoado, que é aplicado hoje nas igrejas. Tudo porque não tem a revelação. Marcos 2. Marcos 2. Marcos viveu ali naquele tempo, né? No outro tempo, né? Antes de Cristo. Marcos 2, versículo 18. Os mestres da lei indagaram Jesus. Os mestres da lei, os fariseus. Os fariseus, abençoados, são hipócritas e falsos. Os fariseus. Isso significa, eu aprendi no Ministério Graça Apostolado, eu aprendi no apostolado, que fariseu nada mais é do que irmãos falsos. Irmãos fariseu que não crê. Não creram em Jesus, os fariseus. Não creram. Marcos 18. Ora, os discípulos de João, olha lá. Ora, quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comendo, não é? Viram-no comendo com os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os cobradores de impostos e pecadores, não é? Então, olha lá, ó. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, viram-no comer, então Jesus, ele comia, não é? Então Jesus, ele comia com cobradores de impostos, com pecadores. Jesus não tinha essa, pessoal. Tendo Jesus ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Verso 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Os discípulos de João e os fariseus. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Foram e lhe perguntaram: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Os fariseus. Por que jejua? Mestre, por quê? Os discípulos de João jejuam. Por que os fariseus jejuam e os teus discípulos não? Então, Jesus lhe respondeu. Olha isso, abençoados. Se atente para isso. Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com ele o noivo? Jesus não está vivo, abençoado? Olha só. Jesus respondeu para os fariseus: podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhes será tirado o noivo, e naquele dia jejuarão. Naqueles dias, ele morreu, ressuscitou, subiu, teve ascensão, Atos 1. Naqueles dias vão jejuar. Naqueles dias abençoados, antes de Cristo, nesse tempo onde Jesus ainda estava vivo, Marcos estava contando uma história e Jesus ele estava falando com os seus discípulos. Naqueles dias jejuarão, naqueles dias eram para jejuar. E a igreja está jejuando até hoje, fazendo jejum, baseado aqui, nesse fundamento. Paulo pôs o fundamento e outro não pode mudar esse fundamento. Paulo disse: eu, como sábio construtor, pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Então, hoje, o apostolado nosso, ministrado pelo apóstolo Marcos Gomes, está edificando a igreja de Cristo, em cima do fundamento que Paulo colocou. E Paulo não faz jejum, abençoado.
Paulo não falou de jejum para as igrejas. Isso aqui é circuncisão. Isso aqui é evangelho da circuncisão. Podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. O tempo, porém, virá em que lhes será tirado o noivo e naqueles dias jejuarão. Então foi tirado Jesus da terra, morreu, ressuscitou. Naqueles dias jejuarão. Por isso que tem um povo aí, né, que não come carne nos dias, nesses primeiro, segundo e terceiro dia, né? Morreu, ressuscitou e ao terceiro dia subiu, né, aos céus. Teve a ascensão, Atos 1. Então, abençoados, por isso que tem gente que não come carne. Entre aspas, né? Porque peixe é carne. Então, eles fazem aí também o jejum deles, né, de carne, come peixe. Lá em 1 Coríntios 15, 19, eles comem peixe, mas peixe é carne. Então, o entendimento hoje da igreja, abençoados, tá errado. Então, naquele tempo, antes de Cristo, na nova aliança, o nosso Jesus Cristo está vivo. Por isso nós não jejuamos. Ele está vivo. Por isso nós não jejuamos. Naquele tempo, então, como que numa festa onde o noivo está, não é, abençoado? A pessoa, eu estou com o noivo, eu vou jejuar, eu vou ficar sem comida, estando os convidados com o noivo. Morreu, ressuscitou. E agora estamos em uma nova aliança. Naquele tempo, jejuarão. E agora ele foi tirado e hoje nós não cometemos, não fazemos jejum, né? Então, por isso, uma igreja de graça não pode aplicar jejum para os filhos de Deus. Podem os convidados para o casamento jejuar enquanto está com eles o noivo? Enquanto tem consigo o noivo, não podem jejuar. Nós não estamos abençoados com Cristo. Por que jejuais? Se nós estamos com Jesus Cristo ressuscitado, vivo. Por que jejuais? Fica aí uma pergunta para vocês e a gente vai voltar com a graça e o apostolado, amém? Com mais textos abençoados. Porque até aqui não tendes recebido nada, diz o apóstolo Paulo. Paulo diz que a verdade de Cristo está em mim. A verdade de Cristo está com o apóstolo Paulo. Eu vou dar um graça e paz para vocês, abençoados. Vou terminar por aqui e a gente vai voltar com mais textos no próximo apostolado, amém? Glória a Deus pela vida de vocês.